Paz amado, Pastor Jesus. Amado, já passamos por livro do Apocalipse, por gentileza? Apocalipse 16, 12, até o versículo 16. Continuação a série de estudos no Apocalipse. E esse é um assunto também de extrema importância. Apocalipse 16, 12 até o 16 diz assim a palavra do Senhor. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que hebreu se chama Armagedon. Até aqui tem a vontade, amado, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse tema, esse assunto do Armagedon, ele já foi assunto de filmes, documentários, estudos, é muito bem difundido nas academias de escatologia, nos seminários, e é um estudo junto com o assunto de Gog e Magog, que também é um outro assunto minimamente complexo, causa divergência no povo de Deus. Mas, à luz das Escrituras, pelo menos o Armagedon, nós podemos ter um entendimento um pouco mais claro, mais lúcido, e tentarmos trazer uma compreensão mais bíblica, muito mais coerente, de acordo com as Escrituras. E a primeira coisa que nós devemos abordar e entender é o contexto do texto. O contexto do texto acerca do Armagedon, que é conhecido como a batalha final, a última batalha, alguns dizem a batalha do bem contra o mal, ou do mal contra o bem. E quando se fala de batalha, dá-se até a entender que há uma possibilidade de vitória do adversário. Que dá-se a entender que Satanás, com o anticristo, com o falso profeta, com as organizações de Nações Unidas contra o Cordeiro e o povo de Deus, tem essa possibilidade de vitória. Mas não é bem assim que a Bíblia apresenta. Não é bem assim. E o contexto do texto, amado, nós devemos entender que João está em espírito, e ele tem essa visão metafísica, e ele vê os selos, as trombetas e as taças. E nesse flagelo, que ele chama das taças da ira de Deus, é um juízo totalmente diferente das trombetas, em que as trombetas eram juízos misturados com misericórdia. Agora, as taças não. É 100% juízo. É 100% o Senhor tratando com aqueles que viraram as costas para Ele, que desprezaram Ele, que ignoraram os avisos do Senhor por meio dos seus servos profetas. E ainda assim, todos os sinais, os eventos que Deus veio apresentando, tocando na natureza e até tocando no próprio homem, ainda assim é o Senhor chamando o homem ao arrependimento. Mas os homens viraram as costas para Deus, desprezaram os avisos do Senhor. Então,
no versículo 1, amado, de Apocalipse 16. João disse: e ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos. De quem é essa voz? Do próprio Deus: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro que derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens. Agora, que homens? O texto diz: que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, o primeiro flagelo já toca a terra e já toca os homens com enfermidades, com chagas, com feridas, com úlceras, onde os homens sofrem. E quem sofre? Aqueles que não têm o selo do Espírito, mas são marcados pela besta. E não só são marcados pela besta, mas eles adoram a besta. E o fato deles adorarem, eles são tocados pelo Senhor com uma chaga má e maligna. E não há objeção, não há opção, não tem como, seja rico ou pobre, branco ou negro, qualquer objeção de esfera de poder, de conhecimento, de não ser tocado por esse flagelo. Esse flagelo atingirá esses homens que têm a marca da besta. Então todo o contexto que vai combinando é o ápice da ira de Deus, indo tomando volume, proporção, até chegar ao seu apogeu, e onde é considerada essa grande batalha. Deus já vinha avisando. Se você for voltando a alguns textos do Apocalipse, por exemplo, Apocalipse 14, versículo 9 e 10, Deus disse isso aqui, ó: e os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém, olha só a posição que ele está dando, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal receberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então Deus já vinha avisando que se qualquer homem no governo do anticristo, na ascensão do governo do anticristo, se submeter, adorar, receber o sinal na testa ou na mão, também o tal receberá. Então estava apontando para algo futuro ainda, já estava avisando. Então não é, amados irmãos, que os homens não sabem ou não saberão. Eles saberão. A igreja continua pregando, amado. A mensagem está sendo difundida. Por mais que pessoas não estejam aqui, não venham no culto, não venham à igreja, a rede social também é um veículo com que a mensagem do Senhor está disponível. Mas o que o homem prefere? Ignorar, desprezar. O homem prefere algo mais palatável, mais aceitável. Ele prefere fazer chacota, zombaria, na verdade, com as coisas do Senhor. Com isso, consequência disso, os flagelos do Senhor atingirão. E ele vai derramando o seu primeiro, o seu segundo, o seu terceiro, o seu quarto, o seu quinto. Já vamos pular para o sexto para a gente ganhar tempo. Então, acompanha aí, Apocalipse 16, versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se. Aqui é bem peculiar, porque a ira de Deus, ela é derramada sobre o rio Eufrates. É algo bem localizado, geograficamente. É muito específico a profecia de João. João dá o destino, o local geográfico da onde vai ser derramada a ira de Deus. E aonde? No grande rio Eufrates. Um grande rio importante no contexto histórico da Bíblia.
que simbolizava os limites geográficos, também mostrava as narrativas de libertação e julgamento. Então, o rio Eufrates ele tem uma extrema importância. Rio também fala de vida, sustentabilidade. Então, quando Deus diz que vai derramar a sua ira lá no rio Eufrates, esse grande símbolo de uma limitação geográfica, de separação, que fala de juízo também, ele está mostrando que ele vai fazer algo naquela região em específico. E qual o propósito dessa ira? O texto diz: e a sua água secou-se. A sua água secou-se. Do grande rio Eufrates secou. Agora, por que Deus fez secar? Porque como o rio também funcionava geograficamente como uma limitação, até como uma proteção do povo de Deus, quando o rio seca, essa barreira, ela cai. E qual o propósito de Deus? Fazer com que os inimigos entrem por ali. O texto é claro em dizer, olha o propósito aí, ainda no versículo 12 da parte C do verso. Olha a cláusula de propósito. Para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então o fato do rio secar é simplesmente para os reis do Oriente entender: nós temos acesso, nós vamos conseguir chegar lá, nós vamos alcançá-los. Assim como o povo libertou-se do Egito e atravessaram o Mar Vermelho, e Faraó olhou e falou: se eles estão passando, eu também posso passar, eu também vou chegar. A barreira abriu, eu vou ter acesso. Só que quando ele entra atrás, ele é tomado de assalto, ele é tomado de surpresa, ele é destruído. Então, essa profecia é muito clara, e a gente tem que olhar para os profetas. E o profeta Isaías, ele falou um pouco sobre isso. Se você for lá de endereço, vai lá comigo, Isaías capítulo 11, versículo 15 e 16. Assim: e o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito. Braço fala de força, mar fala de nação. Egito especifica de quem o Senhor destruirá, o Egito. O Egito também é um tipo de inimigo, é um tipo de Satanás. E moverá a sua mão contra o rio, e com a força do seu vento, pneuma, fala do espírito, com a força do seu espírito, e ferindo, diviluar em 7 correntes, que qualquer que atravessará com calçados, e haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restarem da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Então, o profeta está apontando para um evento que aconteceu e está dizendo: da mesma maneira, assim vai acontecer. E ele vai destruir, assim como ele destruiu Faraó, ele vai destruir também todos aqueles que perseguirem o seu povo. E se necessário for preparar uma armadilha, ele assim vai fazer. Você já está em Isaías? Vá no capítulo 42, versículo 15. Diz assim: os montes de outeiro tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. Então já havia uma série de profecias acerca de a capacidade do Senhor de fazer secar algo que a vista humana é impossível. Isaías 44, 24 em diante. Viram só algumas folhinhas aí. E a gente continua nessas referências. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, que te formou desde o seu ventre. Eu sou o Senhor, e faço todas as coisas, e que estendo os céus, espreio a terra por mim mesmo. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e a cidade de Judá sereis reedificada, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz a profundeza: seca-te,
e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro? É meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo, também a Jerusalém ser edificada ao templo funda-te. Então Deus está falando, se necessário for eu utilizar até o inimigo para cumprir o meu propósito sobre o meu povo, eu assim vou fazer. Eu seco os rios, eu vou reedificar o meu povo que foi destruído. Com tudo isso, amado, com todos os flagelos, com toda a ruína que o governo do anticristo vai estar sofrendo, os flagelos que os homens estão suportando e sendo atingidos, tocados, ao invés dos homens se arrependerem, mudarem seus corações, se voltarem para o Senhor, pelo contrário, é uma revolta coletiva dos homens contra Deus, amado. E o fato do homem se revoltar contra Deus dá-se a entender, pela mente humana, que ele tem capacidade de vencer a Deus. Não vai. Não vai. É impossível. Mas Satanás, que é o mestre da influência, da manipulação, do engano, ele entra na mentalidade humana e faz com que os homens sejam enganados a ponto de acreditarem que podem vencer o Senhor. Vamos lá para o texto do Apocalipse 16, versículo 13. Olha o que João vê. Uma visão metafísica. A gente tem que entender isso aqui simbolicamente, espiritualmente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo. Note isso aqui é importante. Para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, João ele vê a capacidade de influência de Satanás, que também é conhecido como sedutor. Satanás é conhecido como sedutor na Bíblia. Apocalipse 12, 9 fala que Satanás é o sedutor de todo mundo. O que é o sedutor, mano? É o personagem do galã de novela, que ele tem uma voz aveludada, ele tem a capacidade de convencimento, de atrair a atenção, olhares, ganhar os corações. Então, Satanás ele vai influenciar as grandes lideranças mundiais para se voltarem contra o Senhor com a sua capacidade de sedução, de engano. E ele assim o fará. Ele assim vai fazer, como se fosse a sua cartada final. Tipo assim, é a única coisa que eu tenho a fazer. E eu vou tentar. Só que é ruim, não. E nós devemos estar o quê? Alerta a isso. Atentos a isso. Jesus Cristo nos alertou sobre isso. Mateus 24, 23 diz assim: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali, não os deis crédito, porque surgirão falsos Cristo, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, a capacidade de engano, a gente não pode ignorar isso. A capacidade de engano que Satanás utilizará nesse período será tão similar aos feitos de Deus, aos feitos de Cristo, que muitos olharão e falarão: não, é ele o Messias, não, é ele o Salvador do mundo, não, é ele que de fato trará paz, não há outro. E quando disserem isso, Jesus Cristo disse: não lhes dei crédito. É engano. Mas tem prodígio, é engano. Tem sinais, é engano. Não, mas eu vi, mas é engano. E a gente deve estar muito atento a isso. Isso passa por meio de doutrinas. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse em 1 Timóteo 4:1: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Então a capacidade de engano dessas doutrinas, amados, será tão terrível, em que as pessoas vão se apostatar da fé. Só se apostata da fé aquele que outrora esteve na fé verdadeira, não na fé falsa.
Então, a capacidade do engano será tão profunda que aqueles que outrora estavam em Cristo, no Evangelho, salvífico, genuíno, da cruz, quando verem tais doutrinas, serão seduzidos a ponto de deixarem, abandonarem. Pedro profetizou e disse, 2 Pedro 2,1: e também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão cobertamente a heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então esse engano, essa influência, é uma influência de condenação, é uma influência de perdição. Satanás, ele influenciará a besta, o falso profeta. A besta representa o poder político, militar, que torna um instrumento de opressão e de engano na sociedade. Mas ele vai manipular isso tão perfeitamente em que as pessoas assim seguirão. E esse personagem bíblico, nós não podemos deixar de ter isso em mente. O quê? Que, como diz 2 Tessalonicenses, ele é segundo a eficácia do próprio Satanás. O Apocalipse aponta isso de maneira muito objetiva, que ele é segunda a eficácia do poder de Satanás. Como? Com todo o poder de sinais, prodígio, de mentira, com todo o engano da injustiça, para os que perecem, ou seja, para os que estão à parte da fé. É a influência de Satanás, o anticristo. Amados, isso é tão notório que nós passamos um período político, assim, tão hediondo, tão nojento, em que dividiu a nossa nação, pessoas deixando amizades, criando conflitos familiares, criando rixas dentro de igreja, uma divisão tão absurda, hedionda, porque pessoas começaram a idolatrar personagens para si. Aí aquele que pensava diferente, ou tinha uma admiração diferente, se tornava um inimigo a Deus. E fizeram desses personagens seus ídolos, amor. Eu cansei de dizer aqui, eu falei, amado, até o nome era sugestivo, Messias. E as pessoas acreditando que ele seria o redentor da nossa nação. Pelo amor de Deus, amado. Como que nós vamos crer, acreditar em homens políticos, gente, seja ele de qual ordem for? Como depositar nesses homens qualquer tipo de esperança? Como? Se biblicamente nós olhamos e vemos que Satanás utiliza dessa ferramenta para manipular as massas, e assim ele faz com maestria. Agora, imagina nesse período escatológico aqui, derramando poder, fazendo sinais, prodígios, maravilha, com uma oratória perfeita, uma sagacidade na forma de argumentar, de se comunicar. Imagina. E tendo do seu lado um personagem religioso, que também tem a sua capacidade de influência, que tem a sua capacidade de introduzir uma falsa adoração, uma falsa doutrina, o culto ao próprio Satanás, em que as pessoas assim irão aceitar. E não é de admirar. Nós vemos num país que tem, eu não sei se é assim que eles chamam, mas tem igrejas de adoração ao diabo, igrejas ou organizações que adoram o próprio Satanás hoje. Então não é de admirar que quando esse período chegar, quando esse personagem se manifestar, assim ele terá a capacidade de influenciar a sociedade. Isso vai acontecer, mano. Abra comigo em Apocalipse 13, mano. Olha só aí, na sua Bíblia. Apocalipse 13. Olha o que está escrito aí. A partir do versículo 11. Leia aí, Glaucio, para a gente aí, mano. Por gentileza. 11. Até o 15. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro,
mas falava como um dragão. Que besta é essa? Que besta é essa que ele veio emergir? Ele diz, vi outra. Qual foi a primeira que ele viu? O anticristo, não é isso? A segunda, qual é? O falso profeta. Continua, Galvão. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Opa, ponto. Então, ele exerce toda a autoridade. A autoridade é poder, que é a primeira besta. E a primeira besta, ela tem o poder de quem? Com qual poder que ela consegue exercer o que exerce, executar o que executa? O poder de Satanás. Então Satanás deu o poder à primeira besta, que é o anticristo. Ele deu o poder também à segunda besta, que é o falso profeta. E esse exerce esse poder de maneira que ele faz o que, nosso está escrito aí? Versículo 12. Autoridade. Continua. Cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que é ferida, a espada sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e escravos, faz que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é o número dos ovos. Ora, esse número é 666. Amém. Então, note que o falso profeta, pelo poder de Satanás, a influência que ele exercia, olha a capacidade que ele teve de fazer com que a sociedade se dobrasse diante de Satanás por meio de uma imagem. Olha só, amado, versículo 14 que o nosso leu, engana os que habitam na terra com sinais, que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo, ou seja, oratória, discurso, aos que habitam na terra que fizessem uma imagem. Então, ela influenciou os homens a confeccionar uma imagem, ok? Uma imagem da besta, que recebera a ferida e que vivia. Ou seja, o anticristo vai ser ferido de alguma maneira, a ponto de estar à morte, mas vai, entre aspas, ressuscitar. E ele fala, fazem uma imagem dele, porque ele é o nosso Messias, ele é o nosso Redentor, ele venceu a morte. E olha o que a Bíblia diz. E foi-lhe concedido que desse espírito, fôlego, à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, não só confeccionar a imagem, mas deu espírito, fôlego, para que a imagem falasse. E aí a gente fica assim, surpreso quando a gente lê na Bíblia, lá Eva conversando com a serpente. Não vai ser maravilha, em que a sociedade no fim, ela vai se comunicar com essa imagem, seja ela da forma que for. E aquele que não adorar, diz a Bíblia que a imagem vai perseguir, vai matar aquele que não adorar, que não se render. Quando ele diz que viu sair da boca espírito em forma de rã, ele aponta para a lei. Por isso que eu digo, amado, tudo que a gente lê na Bíblia, a gente tem que tentar referenciar com a própria Escritura. O que significa rã na Bíblia? O que significa rã? Qual evento que você lembra rã? Oi? As pragas. As pragas.
O que as rãs simbolizavam para o povo de Deus? Não, o povo de Deus. O que as rãs simbolizavam para o povo de Deus? Animais impuros. Então, quando João vê essas rãs saindo da boca do dragão, saindo da boca da besta, do falso profeta, ele está falando da impureza que sairá desses personagens, que vão contaminar toda uma sociedade com a sua sedução, com o seu pecado. Então, João, quando ele vê, ele diz: e eu vejo sair espíritos imundos da boca dele, semelhantes a rãs. Ele está apontando para Levítico 11:10, falando da impureza desses animais e o que eles representavam e causavam. E assim Deus fala: se aparta disso, se separa disso. E é isso que João está querendo alertar os seus ouvintes. Por isso, assim ele diz no versículo 15, vamos andar um pouquinho: e este veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então ele está falando que vai vir de surpresa, mas bem-aventurado aquele que vigia, está alerta, está atento aos sinais, às profecias, aos eventos, às tecnologias, à mudança sociológica, à mudança tecnológica, à mudança dos governos, o que está acontecendo no mundo. Bem-aventurado aquele que vigia, que ora, que medita e que guarda as suas vestes. Veste não está falando de tecido, está falando de conduta, santidade, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas, pecado. Então o que a gente deve fazer como cristão? Vida de vigilância e santidade. Estar atento, apercebido a tudo que está acontecendo no cenário mundial, global, na nossa nação, na nossa própria vida. Jesus Cristo cansou de alertar sobre isso. Mateus 24:42 diz: vigiai, por não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. A hora eu não sei, tu sabe a hora? Se ele vai vir meio-dia, se ele vai vir meia-noite, se ele vai vir 10 horas, se ele vai vir 11, não, a hora a gente não sabe. Mas o tempo e a estação, ele diz que a gente consegue saber. O tempo e a estação. Agora, o dia e a hora, não. Mateus 24:13, vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Marcos 13:32-33. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, senão os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Nós não sabemos. E como eu não sei o tempo, o que eu devo fazer? Vida de vigilância e santidade. Essa é a vontade do Senhor. Por isso que ele falou: fica vigilante, para que não seja vista a sua nudez, que não seja exposto o seu pecado, que você não seja envergonhado, para que na hora que o Senhor vier, tu achar que será: vinde bendito do meu Pai, ouça, para trás de mim nunca vos conheci. Tinha fama de que vivia, mas estava morto. Vida de santidade. É isso que vai fazer com que a igreja do tempo do fim resista a toda e qualquer adversidade. E a adversidade será necessária para, de fato, o Senhor separar o bode das ovelhas, os santos do profano, o joio do trigo, o justo do injusto, o fiel do infiel. É para isso. 1 Tessalonicenses diz assim, capítulo 4, versículo 13 em diante: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhai da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engana o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes, como dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo.
Então, quem despreza o ensino bíblico, a vida cristã sadia, não despreza um homem, não despreza um pastor, não despreza uma mulher de Deus, alguém que prega o santo evangelho. Ele despreza simplesmente o próprio Deus. Com isso, rejeição. Com isso, digno das taças da ira do Senhor. Com isso, ele se rebela contra o Senhor, achando que vai vencer. É onde eu entro aqui na grande batalha do Armagedon. Isso aqui a gente precisa ter uma sensibilidade para interpretar isso aqui, amado. Versículo 16. O rio secou, ok? Deus pede para que hoje vira o rio, o Eufrates seca, e pela influência do anticristo, do falso profeta, pela influência de Satanás, as nações que têm uma cúpula orquestrada, elas vão para esse lugar. Só tem um porém, amado. Só tem um porém. Como João ele deu um lugar específico, e é o lugar, diz assim, ó, e os congregaram no lugar. Ele aponta para um lugar, geograficamente, que em hebreu se chama Armagedon, ou monte, lugar de Megido. É uma planície. É uma planície. E é um lugar que ele ficou muito conhecido com duas grandes batalhas, que é a batalha de Baraque sobre os cananeus e de Gideão sobre os midianitas. E de dois grandes desastres também, a morte de Saul e do rei Josias. Então, o que isso traz para nós, amor? Esse lugar específico? E é interessante porque, se de fato, literalmente, isso for acontecer, e eu tenho dificuldades para interpretar isso, pode acontecer, pastor? Pode. Mas, simbolicamente, representa a vitória do Senhor sobre Satanás. Não que haverá um conflito armado. Entende isso? Entende isso? Por mais que a Bíblia apresente um lugar, e o lugar não é um lugar gigantesco, é um lugar pequeno, restrito, que era um lugar que funcionava como lugar de conquista, de batalha, de vitória, de morticínio, e que não representa, como é que eu vou tentar explicar isso? Uma realidade literal do que Deus quer mostrar no tempo do fim. Sabe por quê? Porque quando Cristo reina, mano, e o anticristo está ali, não tem batalha. Porque Cristo vem e derrota. Ele simplesmente derrota. O fato das nações se reunirem só mostra a fragilidade do que eles têm contra o Senhor. Eles tentam contra o Senhor perseguindo o seu povo, mas não podem contra Deus. Então esse lugar aqui é um lugar que ficou muito conhecido pelas grandes batalhas de Baraque sobre o povo cananeu e sobre Gideão, que vence os midianitas, e a grande derrota e a morte de Saul e de Josias. É um lugar específico, um lugar muito pequeno, mas é um lugar que marca o lugar da derrota dos inimigos de Deus, amado. Olha porque isso aqui é difícil de entender literalmente. Olha no versículo 14. Versículo 14 de Apocalipse 16. Porque são espíritos de demônio que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo, para os congregar para a batalha. Então, esses espíritos de engano, de demônio, vão influenciar as maiores lideranças do mundo. E qual o propósito? Para congregar em batalha naquele grande dia. Qual o grande dia? O grande dia do Armagedon. Que vai influenciar eles, porque o rio do Eufrates secou e lá tem acesso. Porque talvez o povo de Deus vai estar lá como referência? Pode ser. Mas isso é difícil de interpretar literalmente. Porque os reis de todo mundo com os seus exércitos estarão nesse grande lugar de batalha. O texto diz, para os congregar no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Quando você olha, você fala assim, aqui não dá nem o exército brasileiro, por exemplo, que é ínfimo, pequeno, banal, ridículo, o exército brasileiro, e além de tudo corrupto. Então, como que eu posso interpretar literalmente que haverá uma batalha ali? Faz sentido? A Bíblia diz que Deus é o que, irmãos? É poderoso.
Poderoso, é um atributo. Mas um outro atributo. Um outro atributo. Até você achar que eu quero. Senhor dos Exércitos. Também. Né? Vamos pegar isso aí, Rogério. Senhor dos Exércitos. A despeito que ele é Senhor dos Exércitos, você já viu o Senhor lutando uma batalha direta? Ele. Não, né? Não. Geralmente ele faz o quê? Envia um anjo, um terremoto, o próprio povo. Não era isso? Mas a Bíblia diz que o Senhor, em outro atributo dele, ele é espírito. Você mata o espírito? Você destrói o espírito? Você dá um tiro de bazuca no espírito? Você lança um míssil, uma arma nuclear no espírito? Então, por isso que eu tenho dificuldade de entender que essa batalha é uma batalha literal. Ela pode ter os seus aspectos para representar uma verdade espiritual. Agora, que ela é toda literal, eu sinceramente encontro dificuldade. Eu não sei os irmãos, mas eu encontro dificuldade. Porque a Bíblia diz que esses espíritos vão influenciar os reis de todo mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Havia profecias sobre isso. Zacarias 12:11 diz assim: naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Ramá de Limon no vale de Megido, ou Megiddo, como alguns dizem. Aqui é fácil perceber que quando João aponta para essa referência, é simplesmente ele quer dizer: no final da história, quem vence é Deus. No final da história, o inimigo é derrotado. No final da história, o inimigo pensa que vai ter o brado de vitória, ele terá o brado de derrota. Apocalipse, capítulo 17, versículo 11 a 14. Vamos ver. Apocalipse 17:11 diz assim: e a besta que era e já não é ela também o oitavo e a dos 7, que vai à perdição. E os 10 chifres que viste são os 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Note, amado, que não há uma batalha. Em qualquer referência que você possa pegar, 2 Tessalonicenses, se for rápido de endereço, vai lá, mas eu vou ler para a gente ganhar tempo. 2 Tessalonicenses 2:7 e versículo 8. Porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora o resiste, ou dependendo da tradução, o detém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então a vinda do Senhor já é o poder de Deus para vencer o anticristo, o falso profeta e o próprio Satanás. A vinda dele, o esplendor da vinda dele. E aqui a referência máxima, Apocalipse 19:17. Vamos lá junto comigo? Alguém leia para mim, por favor, para me ajudar? Apocalipse 19:17 em diante. Então um anjo, posto em pé no sol, declarou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos,
congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com espada que saiu da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém. Então, aí o que acontece aqui, amado? Nós vemos a vitória, o triunfo do Senhor, uma vez mais, mostrando de uma maneira até mais dura, né, mais cruel. As aves vão se alimentar da carne de reis, dos poderosos, dos carnes de seus cavalos, ou seja, seus instrumentos de guerra, né? Seja homem livre, seja servo, pequeno ou grande, ou seja, todas as esferas, homens de todas as esferas de poder serão destruídos e ficarão nesse campo de batalha e ficarão a serviço, à disposição de aves de rapina, que vão se alimentar desses homens nessa derrota. E aí, Rodolfo, esse contexto aqui, ele desenvolve para um caminho de quê? Quando acontece a batalha do Armagedão, Satanás é preso, a besta é destruída, o falso profeta também, ele é aprisionado por 1000 anos, o Senhor reina o milênio, e a Bíblia diz que o quê? Satanás é solto, mas o Senhor não aniquila todo mundo, Deus não mata todo mundo quando ele derrama as taças da ira, ele não mata todo mundo, ainda há homens, haverá homens ainda. Satanás é solto, o que a Bíblia diz? Ele sai novamente a enganar as nações, o restante que ficou, para ir mais uma vez com o Senhor. É onde que é a batalha de Gog e Magog, aonde é uma manifestação complexa, diferente. Eu vou tentar trazer uma outra oportunidade, de uma forma que a gente possa encaixar isso, de uma forma muito mais palatável para se entender, que encaixa esse contexto aqui. Mas o que eu quero me ater à batalha do Armagedão é que a batalha não é simplesmente a batalha, é simplesmente o Senhor mostrando: eles virão, ficarão aqui, mas eu os vencerei, eu os destruirei, eles não terão êxito contra mim. Porque o culminar da última taça do Senhor é, versículo 17, Apocalipse 16: e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito, está completo, pronto. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade vendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, cerca de 35 quilos, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Ou seja, nem ainda assim os homens se renderam. Ainda assim, os homens se mostraram duros, rebeldes, aversos ao Senhor. E eles viram todo o mover poderoso do Senhor, e ainda assim não se dobraram. Então, a batalha do Armagedão representa isso. Deus apresenta esse lugar geográfico específico para mostrar os eventos que já aconteceram e que ele logrou êxito. E todo aquele que não se submeter à vontade do Senhor será destruído. Foi o caso de Saul. O que Saul fez? Que ele foi destruído. Vocês lembram como é que Saul foi no caminho de destruição? Lembram? Soberbo. Mas como é que ele foi quebrando várias regras, vamos colocar assim, ou ordenanças do Senhor? Primeiro, ele é enviado à batalha. Lembra? E Deus tinha falado para o povo de Samuel para ele fazer o quê? Destruir todo mundo. Não sobrar nada.
Ele fala, nem criança, nem animal, nem rei, nem nada. O que ele faz? Ele traz animais e ele traz também o rei vivo. Samuel, quando veio, que representava a presença de Deus, veio, houve um manido, ele fala, o que é isso? Quando ele vê o rei, ele fica assim, por que você não matou? Se Deus tinha te mandado. Não, mas eu quero não mandar para sacrifício. Aí o que Samuel fala para ele? A palavra-chave. Obedecer é melhor do que? Do que sacrificar. E assim ele vai quebrando. Samuel sai. Ele quer ouvir uma orientação da parte de Deus. Na cabeça dele, demora a voltar. Não é assim o povo de Deus? Jesus está demorando a voltar. O que eu faço? Vou buscar outros meios para eu ter resposta. O que ele foi buscar? Uma pitonice. Espírito imundo. Trabalha com mortos, espíritos de mortos. Não é isso que a Bíblia está fazendo? Uma imagem? E as pessoas vão adorar? Saul fez o quê? Ele adorou espíritos imundos. Quando ele volta, ele perde o reinado. Acabou para ele. E ele vai para a guerra. E acontece? Morte, porque ele já estava morto espiritualmente. Ele estava morto espiritualmente. Então essas pessoas, o fato delas morrerem ali fisicamente, só representa aquilo que eles já são espiritualmente. Mortos. Mortos, já não tem mais o espírito. Tem fama de que vive, mas estão mortos. Então essa batalha da Armagedon representa isso, biblicamente, humildemente, no meu entender. E eu sou sempre aberto a interpretações, não sou defensor da verdade absoluta. Eu não tenho essa pretensão de ser o defensor da verdade absoluta e escrever em pedra. Mas se vocês depois entrarem na internet e pesquisar, vocês vão ver que é muito difícil haver uma batalha ali, campal, naquela pequena região ali. Muito difícil. Até a batalha que teve com Baraque ali, era um exército? Era considerável? Era. Mas era um exército, ou melhor, dois. Agora, reis de toda a parte da terra, de todo mundo, não é complexo isso de entender? É muita gente, amor. É difícil de entender. E os meus irmãos assembleanos que têm essa interpretação, eu os respeito, mas eu tenho dificuldade de interpretar dessa maneira. Amém, amados? Podemos terminar? Qualquer objeção, por favor. Depois